Capítulo 9. Proteções e vínculos. É frequente que eu compreenda e elogie o sonho declarado de Perna-Carriço. Se ele conseguisse levar adiante, o papel seria tão comum como o pão, e todas as crianças aprenderiam as letras antes dos 13 anos. Mas, mesmo se assim fosse, não me parece que isso faria tudo aquilo que ele deseja se tornar realidade. Ele chora por todo o conhecimento que vai para a sepultura sempre que um homem morre, mesmo o mais comum dos homens. Fala de um tempo futuro em que a maneira de um ferreiro colocar uma ferradura ou o truque usado por um carpinteiro naval para puxar uma raspilha serão assentes por escrito, para que qualquer um que saiba ler possa aprender e fazer essas coisas igualmente bem. Não creio que assim seja ou que algum dia venha a ser. Há coisas que podem ser aprendidas com palavras postas em uma página, mas há habilidades que são primeiro aprendidas pelas mãos e pelo coração de um homem, e mais tarde pela sua cabeça. Acredito nisso desde que vi Maastricht encaixar no primeiro navio de veracidade o bloco de madeira em forma de peixe que lhe deu o nome. Seus olhos tinham visto aqueles mastros antes de existir, e pôs as mãos a dar forma àquilo que seu coração sabia que teria de ser. Isso não é algo que possa ser aprendido através de palavras em uma página. Talvez essas coisas não possam sequer ser aprendidas, mas venham como acontece com o talento ou a manha, com o sangue dos antepassados de cada um. Regressei a meu quarto, me sentei e fiquei observando as brasas que iam se apagando na lareira, à espera de que o resto da torre acordasse. Devia estar exausto, em vez disso, quase tremia com a energia que jorrava através de mim. Imaginei que se me sentasse muito quieto, ainda poderia sentir o calor dos braços de Molly à minha volta. Sabia precisamente onde seu rosto tinha tocado o meu. Seu aroma agarrava-se tenuamente à minha camisa desde nosso breve abraço, e eu não conseguia decidir se devia usar aquela camisa ao longo do dia para levar o cheiro comigo, ou guardá-la cuidadosamente na arca das roupas para preservá-lo. Não achava besteira preocupar-me tanto com isso. Lembrando, sorrio, mas perante minha sabedoria, não perante minha loucura. Amanhã trouxe ventos tempestuosos e queda de neve ao castelo de Torre do Cervo. Para mim, isso só fez tudo do lado de dentro das portas parecer mais acolhedor. Talvez desse a todos a possibilidade de nos recuperarmos do dia anterior. Não queria pensar naqueles pobres corpos esfarrapados, ou em banhar os rostos imóveis e frios, nem no rugir das chamas e do calor que tinham consumido o corpo de Quen. Todos podíamos nos beneficiar de um dia calmo dentro do castelo. À noite talvez nos fosse encontrar reunidos em volta das lareiras, para trocar histórias, músicas e conversas. Esperava que sim. Deixei meus aposentos para falar com paciência e renda. Fiquei atormentado, sabendo bem o exato momento em que Molly desceria as escadas para ir buscar a bandeja de café da manhã para a paciência, e também o momento em que subiria as escadas, transportando-a. Eu podia estar nas escadas ou no corredor quando ela passasse. Seria uma coisa sem importância, uma coincidência, mas não tinha dúvidas de que alguém havia sido designado a me vigiar, e que notaria tais coincidências se elas ocorressem com muita frequência. Não, tinha de dar ouvidos aos avisos que tanto o rei como o Breu me tinham dado. Mostraria a Molly que tinha o autocontrole e a paciência de um homem. Se tinha de esperar antes de poder cortejá-la, esperaria. Fiquei sentado no meu quarto, me torturando até ter certeza de que ela já tinha saído dos aposentos de paciência. Então desci e bati a porta. E quando esperava que Renda abrisse, refleti que redobrar a vigilância sobre paciência e Renda era mais fácil de dizer do que de fazer. Mas tinha algumas ideias. Começara na noite anterior, arrancando de Molly a promessa de que não traria nenhuma comida para cima que não tivesse sido ela própria a preparar ou tirar dos recipientes comuns. Ela soltara uma fungadela ao ouvir isso, pois seguira-se a um adeus dos mais ardentes. Agora, parece tal e qual Renda. Repreendera-me e fechara-me gentilmente a porta na cara. Abrira um momento mais tarde para dar comigo ainda a fitá-la. Vá para a cama, censurara-me, corando. Acrescentara, e sonhe comigo. Espero que lhe tenha atormentado tantos sonhos nos últimos tempos como você tem atormentado os meus.
Aquelas palavras me fizeram fugir até meu quarto, e sempre que pensava nelas, voltava a corar. Agora, ao entrar no quarto de paciência, tentei afastar da mente todos esses pensamentos. Estava ali a trabalho, mesmo que paciência e renda julgassem que a visita não era mais do que social, manter a mente em minhas tarefas. Lancei os olhos sobre a tranca que fechava a porta e achei-a do meu agrado. Ninguém a abriria com uma faca de cinto. E, quanto à janela, mesmo se alguém escalasse a parte interior para lá chegar, teria de atravessar não só as persianas de madeira robustamente reforçadas com barrotes, mas também uma tapeçaria, e depois fileiras atrás de fileiras de vasos de plantas, como soldados à frente da janela fechada. Era uma rota que nenhum profissional escolheria de boa vontade. Ainda voltou a se instalar com uma peça de roupa para preparar enquanto Paciência me cumprimentava. A dama Paciência estava aparentemente sem ter o que fazer, sentada à lareira, em frente ao fogo, como se não passasse de uma mocinha. Remexeu um pouco as brasas. Sabia, perguntou-me de repente, que existe uma história significativa de rainhas fortes em Torre do Cervo? E não foram só as nascidas como visionário. Muitos príncipes visionários, muitos príncipes visionários casaram com mulheres cujos nomes acabaram ofuscando seus feitos. Acha que Catrogan se transformará em uma rainha assim? Perguntei polidamente. Não fazia ideia nenhuma de para onde aquela conversa se dirigia. Não sei, disse ela, em voz baixa. Voltou a remexer, entediada, as brasas. Só sei que eu não teria sido uma delas. Soltou um profundo suspiro e então ergueu os olhos para dizer quase como quem pede desculpas. Estou tendo uma manhã daquelas, Fitz, em que tudo o que me enche a cabeça é o que poderia ter acontecido e o que deveria ter acontecido. Nunca devia tê-lo deixado abdicar. Aposto que hoje estaria vivo se não o tivesse feito. Parecia haver pouca resposta que eu pudesse dar a uma afirmação dessas. Ela voltou a suspirar e cutucou as pedras da lareira com o atiçador coberto de cinzas. Hoje sou uma mulher de anseios, Fitz. Enquanto ontem todos ficaram espantados com o que Catrocan fez, em mim isso acordou o mais profundo descontentamento comigo mesma. No lugar dela, teria me escondido no quarto, como estou fazendo agora. Mas sua avó não. Essa era uma rainha, parecida com Catrocan em certas coisas. Constância era uma mulher que põe os outros em ação. Outras mulheres, especialmente. Quando era rainha, mais da metade da nossa guarda era composta de mulheres, sabia? Um dia pergunte a Hold sobre ela. Pelo que sei, Hold veio com ela quando Constância veio para se tornar rainha de Sagaz. Paciência ficou em silêncio. Por alguns momentos ficou tão calada que achei que havia terminado de falar. Então acrescentou em voz baixa. Ela gostava de mim, a rainha Constância. Sorriu, quase timidamente. Ela sabia que eu não gosto de multidões. Por isso às vezes chamava-me, e só a mim, para vir fazer-lhe companhia no jardim. E nem sequer conversávamos muito. Limitávamos-nos a trabalhar calmamente a terra à luz do sol. Algumas de minhas memórias mais agradáveis de Torre do Cervo são desses tempos. Ergueu de repente os olhos para mim. Nesse tempo eu não passava de uma menininha. E seu pai era só um menino. Não nos tínhamos realmente conhecido. Meus pais traziam-me para a Torre do Cervo quando vinham à corte, mesmo apesar de sabermos que eu não gostava muito de toda a frivolidade da vida da corte. Que grande mulher era a rainha Constância para reparar em uma mocinha feia e calada, e lhe dedicar um pouco do seu tempo. Mas ela era assim. Torre do Cervo era nesses tempos, um lugar diferente. Uma corte muito mais alegre. Os tempos eram seguros, e tudo estava mais estável. Mas então Constância morreu, e a filha bebê também, de uma febre de parto. E Sagaz voltou a se casar alguns anos mais tarde e fez uma pausa e voltou subitamente a suspirar. Então os lábios endureceram, indicou com palmadinhas a lareira ao seu lado. Venha sentar aqui. Há coisas de que temos de falar. Fiz o que ela me pedia, sentando-me como ela nas pedras da lareira. Nunca vira paciência tão séria, nem tão concentrada. Tudo aquilo, senti, estava caminhando para algum lugar. Era tão diferente de sua tagarelice enlouquecida habitual que quase me assustava. Depois de sentar, ela fez um gesto para que me chegasse mais. Deslizei para frente até ficar quase em seu colo. Ela se inclinou para frente e sussurrou. Há coisas das quais é melhor não falar, mas chega um dia em que têm de ser faladas.
Fitz Cavalaria, meu querido, não me julgue mal intencionada, mas tenho de lhe prevenir de que seu tio majestoso não o vê com tão bons olhos como talvez possa crer. Não consegui evitar. Soltei uma gargalhada. Paciência ficou instantaneamente indignada. Tem de prestar atenção, sussurrou, com mais urgência. Ah, eu sei que ele é alegre, encantador e engraçado. Sei como sabe ser bajulador e reparei em como todas as jovens da corte agitam os leques juntos dele, e em como todos os jovens imitam suas roupas e maneiras. Mas por baixo dessas belas penas existe uma ambição, e eu temo que haja lá suspeita e também ciúme. Nunca lhe disse isso, mas ele se opôs completamente a que eu me encarregasse da sua instrução, bem como a sua aprendizagem do talento. Às vezes penso que ainda bem que você falhou nisso, pois se tivesse sido bem-sucedido, o ciúme dele não teria conhecido limites. Fez uma pausa e, vendo que eu estava escutando, prosseguiu com uma cara séria. Os tempos que correm são instáveis, Fitz. Não só porque os navios vermelhos nos assolam as costas, são tempos em que qualquer um que tenha seu nascimento deve ter cuidado. Há quem lhe dê sorrisos bonitos, mas seja seu inimigo. Quando seu pai estava vivo, confiávamos que sua influência pudesse bastar para lhe proteger. Mas depois de ele morrer, compreendi que à medida que fosse crescendo, você estaria cada vez mais em risco, quanto mais se aproximasse da idade adulta. Portanto, quando pude fazê-lo, mantendo a decência, forcei-me a regressar à corte para ver se haveria realmente necessidade. Descobri que havia e descobri que você era merecedor da minha ajuda. Portanto, jurei fazer tudo o que pudesse para educá-lo e protegê-lo. Permitiu-se um breve sorriso de satisfação. Diria que me saí bastante bem até agora, mas aproximou-se mais. Chegará a uma altura em que nem mesmo eu serei capaz de protegê-lo. Tem de começar a tomar conta de si. Tem de se recordar das lições de Hold e de revê-las frequentemente com ela. Tem de ser cuidadoso com o que come e bebe e evitar visitar locais isolados sozinho. Detesto por esses temores na sua cabeça, Fitz Cavalaria. Mas já é quase um homem e tem de começar a pensar nessas coisas. Risível, quase uma farsa. Poderia ter visto, assim, aquela conversa, com aquela mulher solitária e reclusa me falando tão seriamente das realidades do mundo em que eu sobrevivera desde meus 6 anos, mas descobri lágrimas ardendo nos cantos dos meus olhos. Sempre me intriguei com o motivo que levara a paciência a regressar à Torre do Cervo, para viver uma vida de eremita no meio de uma sociedade da qual obviamente não gostava. Agora sabia. Ela voltara por mim, para me proteger. Bronco fornecera-me abrigo, o mesmo fizera Abreu, e até veracidade à sua maneira. É claro que Sagaz me reconhecera como seu muito cedo, mas todos, de uma maneira ou de outra, tinham obtido vantagens com minha sobrevivência. Até Bronco teria visto como um grande golpe ao seu orgulho que alguém tivesse conseguido me assassinar enquanto eu estava sob sua proteção. Só aquela mulher, a qual tinha todo motivo para me detestar, viera me proteger apenas por mim. Era tão frequentemente tola e intrometida e por vezes irritante, mas quando os nossos olhos se encontraram, eu soube que ela tinha derrubado a última muralha que eu mantivera entre nós. Duvidava seriamente de que sua presença tivesse feito algo para deter a má vontade contra mim. Quando muito, seu interesse por mim devia ter constituído uma lembrança constante e majestosa de quem fora meu pai. Mas não era o ato e sim a intenção que me comovia. Ela desistiu da sua vida sossegada, dos seus pomares, jardins e bosques para vir até ali, para um castelo úmido feito de pedras sobre falésias marítimas, para uma corte cheia de gente de quem não gostava para vigiar o bastardo do marido. Obrigado, eu disse em voz baixa, e disse com todo o coração. Bem, ela afastou rapidamente o olhar do meu. Bem, sabe que não tem de quê. Eu sei, mas a verdade é que vim até aqui esta manhã pensando que talvez alguém devesse avisar-lhe e a renda para terem cuidado. Os tempos são instáveis e você poderia ser visto como um obstáculo. Agora paciência, Rio Alto. Eu? Eu? A esquisita, desleixada, tola, velha paciência? Paciência que não consegue manter uma ideia na cabeça durante mais do que 10 minutos? Paciência praticamente enlouquecida pela morte do marido? Meu rapaz, eu sei como eles falam de mim. Ninguém me vê como ameaça nenhuma. Ora, eu não passo de outro bobo aqui na corte. Uma coisa ridícula. Estou bastante segura, garanto. Mas, mesmo se não estivesse,
Tenho os hábitos de uma vida para me proteger. E Renda? Renda? Não consegui manter a incredulidade afastada da voz nem o sorriso do rosto. Virei-me para trocar uma piscadela de olho com Renda. Ela me fuzilou com os olhos como se meu sorriso fosse uma afronta. Antes de conseguir sequer erguer-me da lareira, Renda saltou de sua cadeira de balanço. Uma longa agulha despida do seu eterno fio piscou minha jugular, enquanto a outra testava um espaço entre minhas costelas. Por muito pouco não me urinei. Ergui os olhos para uma mulher que de súbito não conhecia completamente, e não me atrevi a soltar uma palavra. Pare de provocar o pequeno, respondeu Paciência, com gentileza. Sim, Fitz, Renda. A dona mais capaz que Hold já teve, mesmo tendo chegado às suas mãos já mulher feita. Enquanto Paciência falava, Renda afastava as armas de meu corpo. Voltou a se sentar e enfiou habilmente as agulhas em seu trabalho. Juro que nem sequer falhou um ponto. Quando terminou, ergueu os olhos para mim, piscou o olho e voltou à costura. Lembrei-me de voltar a respirar. Um assassino muito humilde saiu dos aposentos de Paciência algum tempo depois. Enquanto percorria o corredor, lembrei que Breu me avisou que eu estava subestimando Renda. Perguntei ironicamente a mim mesmo se aquilo seria a ideia que ele tinha de humor ou se estava me ensinando a ter mais respeito por gente aparentemente plácida. Pensamentos sobre Molly abriram caminho para minha mente. Recusei-me resolutamente a ceder a eles, mas não consegui resistir a baixar o rosto para absorver o tênue cheiro dela no ombro da minha camisa. Tirei o sorriso bobo do rosto e fui tentar encontrar Catrican. Tinha deveres a cumprir. Tenho fome. O pensamento intrometeu-se sem aviso. A vergonha me inundou. Não levara nada a Lobito no dia anterior. Tinha praticamente me esquecido dele no arrebatamento dos acontecimentos do dia. Um jejum de um dia não é nada. Além disso, encontrei um ninho de ratos debaixo de um canto da cabana. Acho que sou completamente incapaz de cuidar de mim, mas seria agradável ter alguma coisa mais substancial. Em breve, prometi-lhe. Há uma coisa que tenho de fazer primeiro. Na sala de Catrican encontrei apenas 2 jovens pajens aparentemente arrumando, mas estavam aos risinhos quando entrei. Nenhum deles sabia de nada. Tentei em seguida a sala de costura da dona despachada, visto que se tratava de um aposento quente e amigável onde muitas das mulheres do castelo se reuniam. Não encontrei Catrican, mas a dama Modéstia estava lá. Ela me disse que a senhora dissera que precisava falar com o príncipe Veracidade naquela manhã. Talvez estivesse com ele, mas Veracidade não se encontrava nos seus aposentos nem na sala dos mapas. Carimo estava lá, no entanto, ordenando folhas de velo e separando-as de acordo com a qualidade. Veracidade disse-me. Acordara muito cedo e partira imediatamente para o barracão dos navios. Sim, Catracan estivera ali de manhã, mas isso fora depois de Veracidade partir. Assim que Carimo lhe dissera que ele não estava presente, ela também partira. Para onde? Não tinha certeza. Àquela altura eu estava esfomeado. Como desculpa para minha ida às cozinhas, disse que lá as fofocas chegavam mais rápido. Talvez algum dos presentes soubesse aonde fora nossa princesa herdeira. Não estava preocupado, eu disse. Ainda não. As cozinhas de Torre do Cervo eram melhores nos dias frios e ventosos. O vapor vindo dos diquizados borbulhantes misturava-se com o nutritivo aroma de pão a cozer e da carne a assar. Rapazes do estábulo enregelados demoravam-se por lá, tagarelando com os ajudantes de cozinha e surrupiando pãezinhos saídos do forno e cascas de queijo, provando quizados e desaparecendo como névoa se Bronco aparecesse à porta. Cortei para mim uma fatia de bolo frio feito de manhã e reforcei-a com mel e pontas de salpicão que tempero estava preparando para torresmos. Enquanto comia, escutei as conversas. Estranhamente, poucas pessoas falavam diretamente dos acontecimentos do dia anterior. Percebi que levaria algum tempo até que o castelo se recompusesse de tudo o que acontecera, mas havia ali algo, um sentimento quase de alívio, já ouvira antes no homem a quem é amputado o pé estrupiado, ou na família que finalmente encontra o corpo de seu filho afogado. Em finalmente confrontar o pior que existe, olhar-no nos olhos e dizer: eu conheço. Machucaram-me quase até a noite, quase até a morte, mas ainda estou vivo. E continuarei vivo. Era esse o sentimento que via nas pessoas do castelo. Todos tinham finalmente reconhecido a severidade dos ferimentos que os navios vermelhos nos tinham causado. Agora havia a sensação de que podíamos começar a sarar e lutar.
Não quis fazer perguntas diretas sobre o paradeiro da rainha. Por sorte, um dos rapazes do estábulo estava falando de passo leve. Um pouco do sangue que eu vira na espada da égua no dia anterior era seu, e os rapazes estavam conversando sobre o modo como o animal tentara morder Bronco quando ele tentou tratar-lhe da espada, e sobre como tinha sido necessário 2 deles para lhe segurar a cabeça. Meti-me na conversa. Talvez um cavalo menos temperamental seja melhor montaria para a rainha? Sugeri. Ah, não. Nossa rainha gosta do orgulho e espírito do orgulho e espírito de passo leve. Foi ela mesma que o disse a mim quando esteve lá embaixo nos estábulos esta manhã. Veio pessoalmente ver a égua e perguntar quando ela poderia voltar a ser montada. Então eu lhe respondi que nenhum cavalo queria ser montado em um dia como este, ainda mais com uma espada ferida. E a rainha Catherine assentiu com a cabeça. E ficamos ali conversando, e ela me perguntou como é que eu tinha perdido o dente. E você lhe disse que um cavalo tinha atirado a cabeça para trás quando o estava exercitando, porque não queria que Bronco soubesse que tínhamos lutado no palheiro e que você cairá na cocheira do potro cinzento. Cale a boca, foi você que me empurrou, portanto, foi tanto culpa sua como minha. E os dois desataram a se empurrar, e a brigar um com o outro até que o berro de temperos fez fugir da cozinha aos tropeções. Mas eu tinha toda a informação de que necessitava. Dirigimos aos estábulos. Encontrei lá fora um dia mais frio e com o tempo pior do que esperava. Mesmo dentro dos estábulos, o vento encontrava todas as fendas e entrava aos nichos, pelas portas, todas as vezes que uma delas era aberta. A respiração dos cavalos condensava o ar, e os rapazes do estábulo encostavam-se de forma companheira uns aos outros, pelo calor que podiam partilhar. Encontrei Mano e perguntei-lhe onde estava Bronco. Cortando lenha, disse ele, em voz baixa, para uma pira fúnebre, e também estava bebendo desde o amanhecer. Isso quase me tirou da mente aquilo que procurava. Nunca soube de algo assim. Bronco bebia, mas à noite, quando o trabalho do dia estava feito. Mano leu meu rosto. Raposa, sua velha cadela, morreu durante a noite, mas nunca ouvi falar de uma pira para um cão. Ele está lá fora, atrás do cercado de adestramento. Virei-me para me dirigir ao cercado. Fitz, chamou-me Mano com urgência. Está tudo bem, Mano. Eu sei o que ela significava para ele. Na primeira noite em que ficou encarregado de mim, pôs-me numa cocheira ao lado dela e disse-lhe para me guardar. Ela tinha um cachorro junto de si, narigudo. Mano abanou a cabeça. Ele disse que não queria ver ninguém, que não lhe mandasse perguntar nada hoje. Ninguém para falar com ele. Nunca me deu essa ordem antes. Está bem, suspirei. Mano fez uma expressão desaprovadora. Velha como ela era, ele devia estar à espera. A cadela já nem podia ir à caça com ele. Devia tê-la substituído há muito tempo. Olhei para Mano. Apesar do seu gosto pelos animais, apesar de toda sua gentileza e bons instintos, ele não podia realmente saber. Um dia fiquei chocado ao descobrir que meu sentido da manha era um sentido separado dos outros. Agora, confortar-me com a total falta de manha por parte de Mano era descobrir sua cegueira. Limitei-me a abanar a cabeça e forçar a mente a regressar à minha demanda original. Mano, viu a rainha hoje? Sim, mas já foi há algum tempo. Seus olhos perscrutaram-me ansiosamente o rosto. Ela veio falar comigo e perguntou se o príncipe Veracidade tinha levado Verdade dos estábulos para a cidade hoje. Disse-lhe que não, que o príncipe veio vê-lo, mas que hoje o deixou nos estábulos. Disse-lhe que as ruas estariam todas cobertas de pedras geladas. Veracidade não arriscaria seu animal preferido em uma superfície como essa. Nos últimos tempos, tem sido mais comum ele ir a pé para a cidade de Torre do Cervo, embora passe pelos estábulos quase todos os dias. Disse-me que é uma desculpa para estar ao ar livre. Meu coração se afundou com uma certeza que era como uma visão. Soube que Catherine seguia para a cidade de Torre do Cervo. A pé? Se ninguém que a acompanhasse, neste dia de mau tempo. Enquanto Mano se repreendia por não ter previsto as intenções da rainha, eu tirei coice de sua cocheira, um burro com um nome apropriado e patas firmes. Não me atrevi a perder tempo voltando ao quarto em busca de roupa mais quente, então pedi emprestado o manto de Mano para reforçar o meu e arrastei o relutante animal para fora dos estábulos para o vento e a neve. Está vindo agora? Ainda não, mas em breve. Há um assunto que tenho de tratar. Posso ir também? Não, não é seguro. E agora fique quieto e longe dos meus pensamentos. Parei ao portão para interrogar o guarda sem rodeios. Sim, uma mulher a pé tinha passado por ali naquelas manhãs. Várias, pois havia
algumas cujos ofícios tornavam aquela deslocação necessária. Estivesse o tempo como estivesse. A rainha? Os homens de turno trocaram olhares de relance. Nenhum respondeu. Sugeri que talvez tivesse havido uma mulher com um manto pesado e encapuzada, com o capuz de pele branca. Um jovem guarda confirmou com a cabeça. Bordados no manto branco e púrpura na bainha, trocaram relances desconfortáveis. Houve uma mulher, sim, não sabiam quem ela era, mas agora que eu sugeri essas cores, devem ter adivinhado. Com uma voz friamente uniforme, chamei-lhes de idiotas e cretinos. Gente sem ser identificada passava livremente pelos nossos portões. Tinha visto peles brancas e bordados purpúreos e nem sequer supuseram que poderia ser a rainha. E ninguém achara por bem acompanhá-la? Ninguém decidira ser seu guarda? Mesmo depois do que acontecera no dia anterior? Belo lugar era a Torre do Cervo nos dias que corriam, quando nossa rainha nem o soldado raso tinha consigo quando enfrentava uma tempestade de neve seguindo a pé até a cidade de Torre do Cervo. Esporei, coice, e deixei-os a decidir entre si a quem culpar. O trajeto foi deplorável. O vento estava com uma disposição inconstante, mudando de direção assim que eu encontrava uma maneira de bloqueá-lo com meu manto. A neve não se limitava a cair. O vento erguia os cristais gelados do chão e os fazia rodopiar sobre meu manto à primeira oportunidade. Coice não estava contente, mas foi avançando através da neve que se aprofundava. Sob a neve, o trilho irregular que levava à cidade estava coberto por um gelo traiçoeiro. O macho resignou-se à minha teimosia e foi caminhando desconsoladamente. Eu tentava afastar dos cílios os flocos que se colavam a eles, piscando, e tentei incentivar Coice a aumentar a velocidade. Imagens da rainha amarrotada na neve coberta pelos flocos soprados pelo vento não paravam de tentar instalar-se na minha mente. Absurdo, disse finalmente a mim próprio. Absurdo. Estava já nos arredores da cidade de Torre do Cervo. Quando a alcancei, a teria reconhecido de costas mesmo se não estivesse usando seu manto púrpura e branco. Caminhava a passos largos através da neve soprada pelo vento com grande indiferença, pois seu corpo criado na montanha era tão imune ao frio como eu era às brisas salgadas e à umidade. Rainha Catrican, senhora, por favor, espere por mim. Ela se virou, e ao me ver, sorriu e esperou. Deslizei de cima do dorso de coice quando me pus ao seu lado. Não percebi quão preocupado estava até que o alívio me inundou ao vê-la incólume. O que está fazendo aqui fora, sozinha, nessa tempestade? Perguntei-lhe e acrescentei tardiamente, senhora. Ela olhou em volta como se tivesse acabado de reparar na neve que caía e no vento que soprava em rajadas e virou-se novamente para mim, com um sorriso triste. Não esperava nem um pouco enregelado ou desconfortável. Pelo contrário, tinha as bochechas rosadas da caminhada e a pele branca em volta do seu rosto realçava-lhe o cabelo louro e os olhos azuis. Assim, naquela brancura, não era pálida e sem cor, mas trigueira e rosada com os olhos azuis a cintilar. Parecia mais cheia de vida do que em qualquer momento dos últimos dias. No dia anterior fora a morte, montada a cavalo e a dor levando os corpos de seus mortos, mas hoje, ali na neve, era uma moça alegre e em fuga do castelo e da condição social para passear pela neve. Vim à procura do meu marido, sozinha. Ele sabe que está indo? E assim, a pé? Ela pareceu surpreendida, então recolheu o queixo e impertigou a cabeça, tal e qual meu burro. Ele não é meu marido? Preciso marcar a hora para vê-lo? Por que não haveria de ir a pé sozinho? Parece tão incompetente que posso me perder na estrada para a cidade de Torre do Cervo? Saiu andando novamente e eu fui obrigado a acompanhar-lhe o ritmo. Arrastei o burro comigo, Coice não estava entusiasmado. Rainha Catrican, comecei, mas ela me interrompeu. Estou tão cansada disso, parou abruptamente e se virou para mirar nos olhos. Ontem, pela primeira vez em muitos dias, senti-me como se estivesse viva e tivesse vontade própria. Não pretendo deixar que isso me escape. Se quiser visitar meu marido no trabalho, visitarei. E sei muito bem que nenhuma de minhas damas gostaria deste passeio, neste tempo e a pé, ou mesmo sem ser a pé. Portanto, estou sozinha. E meu cavalo se feriu ontem. Seja como for, o terreno aqui não é dócil com os animais, portanto, não venho montada. Tudo faz sentido. Por que não... Por que foi que me seguiu e por que me questiona? Ela escolhera a fraqueza como arma, e eu também a adotei, mas respirei fundo. E sintonizei a voz com a cortesia antes de começar. Minha senhora rainha, eu a segui para me assegurar de que não lhe aconteceria nenhum mal.
Aqui, só com os ouvidos de um burro para nos servir, falarei com clareza. Terá esquecido assim tão rapidamente de quem tentou derrubar a veracidade do trono no seu reino da montanha? Ele hesitaria antes de conspirar também aqui? Acho que não. Acho que foi um acidente que tenha se perdido na floresta há 2 noites? Eu não. E pensa que seus atos de ontem lhe foram agradáveis? Bem, pelo contrário. O que faz pelo bem do seu povo, ele vê como estratégia para ganhar poder. Então, ele se zanga, resmunga e decide que você é uma ameaça maior do que era antes. Tente saber de tudo isso, portanto, por qual motivo se coloca a condição de alvo aqui em um local em que uma flecha ou uma faca poderiam lhe cortar com tanta facilidade sem ter testemunhas? Não sou um alvo tão fácil assim, disse-me ela, como um desafio. Seria preciso um arqueiro realmente excelente para me lançar direto uma flecha nesses ventos inconstantes. E quanto a uma faca, bem, eu também tenho uma faca. Para me golpear, eu preciso chegar aonde eu possa golpear em resposta. Virou-me, reconheceu e recomeçou a caminhar. Eu a segui, implacável. Qual seria o resultado disso? De matar um homem? Tudo castava em reboliço, veracidade castigando sua guarda por ser possível que seja assim posta em risco? E se o assassino fosse melhor do que você com uma faca? Quais as consequências para seus ducados se eu estivesse agora tirando o seu corpo de um monte de neve? Engoli em seco e acrescentei. Minha rainha. Seu ritmo diminuiu, mas continuava com o queixo erguido quando perguntou em voz baixa. E quais as consequências para mim se passo dia após dia sentado no castelo, tornando-me mole e cega como uma minhoca? Fitos cavalaria, não sou a peça de um jogo para ficar imóvel no tabuleiro até que algum jogador me ponha em movimento. Sou. Há um lobo nos observando? Onde? Ela apontou, mas ele desapareceu como um turbilhão de neve, deixando apenas uma gargalhada fantasmagórica na minha mente. Um momento depois, uma oscilação no vento trouxe seu cheiro à coice. O animal resfolegou e puxou pela rédea. Não sabia que tínhamos um lobo tão perto, maravilhou-se Catrigan. É só um cão da cidade, senhora. Provavelmente algum animal sarnento e desabrigado que saiu para ir à lixeira da cidade. Não há nada o que temer. Acho que não. Tenho fome suficiente para comer esse burro. Volte e espere, eu voltarei em breve. A lixeira é bem longe daqui. Além disso, está cheia de gaivotas e fede a seus excrementos. E a outras coisas. O burro seria fresco e bom. Estou lhe dizendo para voltar. Levarei carne para você mais tarde. Fitos cavalaria? Isso vinha de Catrican, com um tom cuidadoso. Meus olhos voltaram a saltar para o seu rosto. Peço perdão, minha senhora. Minha mente ficou aérea. Então, essa ira no seu rosto não é para mim? Não. Houve outro que desafiou hoje a minha vontade. Com você tenho preocupação, não ira. Não quer montar coice e deixar que eu a leve de volta à torre? Quero ver veracidade. Minha rainha, ele não ficará satisfeito em vê-la ir até ele assim. Ela suspirou e ficou um pouco menor dentro do seu manto. Afastou os olhos de mim quando me perguntou em voz mais baixa. Nunca desejou passar seu tempo na presença de alguém, Fitz? Quer que essa pessoa ache o bem-vindo ou não? Não consegue compreender a minha solidão? Eu consigo. Ser princesa herdeira, ser sacrifício por Torre do Servo. Isso eu sei que devo fazer bem, mas a outra parte de mim. Sou mulher para esse homem e esposa para esse marido. Também a isso estou juramentada. E é mais por vontade do que dever que o faço, mas ele raramente vem até mim, e quando o faz, fala pouco, e para cedo, e parte cedo. Virou-se de novo para mim. Lágrimas cintilaram em seus olhos. Ela sacudiu-as com um movimento rápido, e uma nota de ira insinuou-se em sua voz. Falou uma vez do meu dever, de fazer aquilo que só uma rainha pode fazer por Torre do Servo. Bem, eu não ficarei grávida jazendo sozinha na minha cama noite após dia. Minha rainha, minha senhora, por favor, supliquei-lhe. O calor subiu ao meu rosto. Ela não mostrou misericórdia. Na noite passada, não esperei. Fui à sua porta, mas o guarda disse que ele não estava lá, que tinha ido para a torre. Afastou os olhos de mim. Até esse trabalho é preferível ao que tem de fazer na minha cama. Nem mesmo a amargura conseguia encobrir a dor que subjazia às suas palavras. Cambaleei perante as coisas que não queria saber. O frio de Catrican sozinha na cama. Veracidade atraído para o talento durante a noite anterior. Não sabia o que era pior. Minha voz tremeu ao dizer. Não devia me contar essas coisas, minha rainha. Falar disso comigo não está certo. Então deixa-me falar com ele. É ele que precisa ouvir isso, eu sei. Eu vou dizer-lhe. Se não vier ter comigo, levado pelo coração, então terá de ver pelo dever. Isso faz sentido. Ela é que tem de engravidar para que a alcateia cresça.
Não se meta, vá para casa. Casa, um latido de riso carregado de desprezo na minha mente. Casa é uma alcateia, não um lugar frio e vazio. Dê ouvidos à fêmea. Ela fala bem. Devemos ir todos falar com aquele que lhe dera. Você teme como idiota por essa cadela. Ela caça bem, com um dente afiado e seus movimentos são limpos. Ontem eu a observei. Ela é merecedora daquele que lhe dera. Nós não somos uma alcateia. Fique em silêncio. Eu estou em silêncio. Pelo canto do olho, vislumbrei um movimento rápido. Virei-me de repente, mas não encontrei nada. Voltei-me e encontrei ainda calada na minha frente. Mas senti que a faísca de raiva que a animara estava agora abafada em dor. Sangrava-lhe determinação. Falei calmamente através do vento. Por favor, senhora, deixe que a leve de volta à Torre do Cervo. Ela não respondeu, mas puxou o capuz para frente em volta do rosto e apertou para esconder a maior parte do rosto. Então dirigiu-se ao burro, montou e permitiu que eu levasse o animal de volta à Torre do Cervo. Pareceu uma caminhada ainda mais longa e mais fria sob seu silêncio subjugado. Não me orgulhava da mudança que operara nela. Para afastar minha mente disso, sondei em minha volta cuidadosamente. Não demorei a encontrar Lobito, perseguindo sorrateiramente, pairando como fumaça para entre as árvores, usando os montes acumulados pelo vento e pela neve que caía para se esconder. Não consegui realmente jurar tê-lo visto. Detectei um movimento pelo canto do olho. Um minúsculo resto do seu odor no vento. Seus instintos serviam-no bem. Acha que estou pronto para caçar? Só depois que estiver pronto para obedecer. Tornei a resposta severa. Então, o que farei quando caçar sozinho, como um sem alcateia? Ele se sentia ferido e zangado. Estávamos nos aproximando da muralha exterior de Torre do Cervo. Perguntei a mim mesmo como teria ele saído do castelo sem passar por um portão. Quer que eu lhe mostre? Uma oferta de paz. Talvez mais tarde, quando eu aparecer com carne. Senti seu assentimento. Já nos estava Já não estava nos seguindo, correr em frente e estaria na cabana quando eu chegasse lá. Os guardas ao portão fizeram-me parar, atrapalhados. Identifiquei-me, formalmente, e o sargento teve a esperteza de não insistir que identificasse a senhora que me acompanhava. No pátio, parei coice para que Catherine a desmontasse e ofereci-lhe a minha mão. Enquanto ela descia, senti olhos postos em mim. Virei-me e vi mole. Ela carregava dois baldes de água do poço. Estava parada, olhando para mim, com a atitude de uma corça antes da fuga. Seus olhos estavam profundos e o rosto muito quieto. Quando se virou de lado, seu porte estava rígido. Não voltou a me olhar nos olhos. Enquanto atravessava o pátio e se dirigia à entrada da cozinha, senti um mau agouro dentro de mim. Então Catherine largou minha mão e aconchegou melhor o manto ao corpo. Também não me olhou, limitou-se a dizer em voz baixa: Obrigada, Fitz Cavalaria. Dirigiu-se lentamente para a porta. Devolvi coice ao estábulo e tratei do animal. Mano apareceu e fitou-me de sobrancelha erguida. Respondi com um aceno e ele foi tratar de suas tarefas. Por vezes, acho que era disso que mais gostava em Mano. Sua capacidade de deixar em paz aquilo que não lhe dizia respeito. Criei coragem para o que fiz em seguida. Saí para trás dos cercados, de adestramento. Havia um fino rastro de fumaça erguendo-se no ar. E um cheiro desagradável de carne pelo esturricados. Dirigi-me nessa direção. Bronco estava junto ao fogo, vendo-o arder. O vento e a neve não paravam de tentar apagá-lo, mas Bronco estava determinado que ardesse bem. Virou-se de relance quando me aproximei, mas não quis me olhar ou falar comigo. Seus olhos eram covas negras cheias de uma dor surda. Podia transformar-se em ira se me atrevesse a falar com ele, mas não tinha vindo por ele. Tirei a faca do cinto, cortei uma madeixa do cabelo com o comprimento de um dedo. Acrescentei a pilha e observei enquanto ardia. Raposa, uma cadela excelente, uma recordação veio à minha mente. Expressei-a em voz alta. Ela estava lá, na primeira vez que o majestoso olhou para mim. Deitou-se ao meu lado e rosnou para ele. Passado um momento, Bronco respondeu-me com um aceno. Também ele estivera lá. Virei-me e me afastei lentamente. A parada seguinte foi à cozinha para sorvear uns ossos com o resto de carne que estivessem sobrado do velório do dia anterior. Não eram carne fresca, mas teriam de servir. Lobito tinha razão. Ele teria de ser posto fora em breve para caçar para si. Vereador de Bronco renovara minha determinação. Raposa vivera uma longa vida para a cadela, mas ainda assim era curta demais para o coração de Bronco. Vincularmos-nos a um animal era prometermos a nós mesmos essa dor futura.
Meu coração já fora quebrado vezes o suficiente. Ainda estava pensando na melhor forma de fazer aquilo quando me aproximei da cabana. Ergui a cabeça e, de repente, com apenas a mais breve das premonições, senti todo o seu peso me atingir. Ele viera rápido como uma flecha esticando-se sobre a neve e atirara seu peso contra a parte de trás dos meus joelhos, empurrando-me para o chão ao passar. A força de sua velocidade atirou-me de cara para a neve. Ergui a cabeça e pus os braços debaixo do corpo enquanto ele fazia uma curva apertada e voltava a correr sobre mim. Ergui um braço, mas ele voltou a me atropelar, enterrando minhas garras afiadas na carne para ganhar apoio enquanto corria. Apanhei-o, apanhei-o, apanhei-o. Gloriosa exuberância. Meio em pé, e ele voltou a me atingir em cheio no peito. Ergui violentamente um antebraço para proteger a garganta e o rosto, e ele agarrou nas mandíbulas. Soltou rosnidos profundos enquanto fingia roê-lo. Perdi o equilíbrio sob meu ataque e caí na neve. Dessa vez mantive-o agarrado, abraçando-o, e rolamos uma vez e outra, e outra. Ele me mordiscou em uma dúzia de lugares, e em alguns deles dolorosamente, durante todo o tempo. Divertido, divertido, divertido. Apanhei-o, apanhei-o, e voltei a apanhá-lo. Tome, está morto, tome. Quebrei sua pata da frente. Tome, seu sangue escorre. Apanhei-o, apanhei-o, apanhei-o. Basta, basta. E por fim, basta! Rugi, e ele me largou, afastando-se com um salto. Ele fugiu pela neve, saltando de uma forma ridícula para se arremessar em círculo e voltar a correr para mim. Ergui os braços no rompante para proteger o rosto, mas ele se limitou a apanhar meu saco de ossos e fugir com ele, desafiando-me a segui-lo. Não podia deixá-lo ganhar assim tão facilmente, então saltei atrás dele, aplacando, agarrando o saco de ossos, e a luta se degenerou em uma competição de empurrões, na qual ele me enganou ao me largar de repente, mordendo-me no antebraço com força suficiente para deixar minha mão dormente, e depois voltando a agarrar o saco. Voltei a persegui-lo. Apanhei-o. Um puxão na cauda. Apanhei-o. Dei-lhe uma joelhada na espada, desequilibrando-a. Apanhei os ossos, e por um instante tive-os na mão e corria. Ele atingiu-me em cheio nas costas com as 4 patas e atirou-me de cabeça contra a neve. Apanhou o tesouro e pôs-se de novo em fuga. Não sei durante quanto tempo brincamos. Por fim, deixamos-nos cair na neve para descansar e ofegar juntos, numa simplicidade sem pensamentos. A estopa do saco estava rasgada em alguns lugares, com os ossos espreitando pelos rasgões. Lobito abocanhou um deles e sacudiu-o, tentando arrancá-lo das pregas que o prendiam. Atirou-se a ele, cortando a carne e depois segurando o osso ao chão com as patas, enquanto as mandíbulas fendiam a cartilagem nodosa das extremidades. Estendi a mão para o saco e agarrei um osso, um belo osso cheio de carne, um grosso osso repleto de medula, e puxei-o para mim. E de repente eu era de novo um homem, como o acordar de um sonho, como o rebentar de uma bolha de sabão, e as orelhas de Lobito torceram-se. Ele se virou para mim como se eu tivesse falado, mas não tinha. Tinha apenas separado o meu e o do dele. De repente senti frio. Neve entrara pelos canos das botas e pela cintura e pelo colarinho. Havia grandes vergões nos meus antebraços e mãos, nos locais onde seus dentes tinham raspado em minha pele. O manto estava rasgado em 2 lugares. Senti-me tão vacilante como se tivesse acabado de sair de um sono drogado. O que se passa? Verdadeira preocupação. Por que foi embora? Não posso fazer isso. Não posso ser assim com você. Isso é errado. Confusão. Errado? Se pode fazê-lo, como pode ser errado? Eu sou um homem, não um lobo. Por vezes, concordou ele. Mas não tem de ser o tempo todo. Tenho sim. Não quero estar vinculado a você dessa forma. Não podemos ter essa proximidade. Preciso libertá-lo para que viva a vida que está destinada a viver. E eu tenho de viver a vida que estava destinada a viver. Uma fungadela irônica, um sorriso zombeteiro de caninos. Isso é o que é, irmão. Nós somos como somos. Como pode afirmar saber que vida eu estava destinado a levar? E quanto mais me forçar a ela, nem sequer consegue aceitar o que você está destinado a ser. Nega-o, mesmo enquanto o é. Todos esses seus subterfúgios são bobagens. Mais vale proibir o seu nariz de cheirar ou as suas orelhas de ouvir. Nós somos o que somos, irmãos.
Não baixei a guarda, não lhe dei licença, mas ele entrou-me na mente como um vento entra por uma janela aberta e enche uma sala. A noite e a neve, carne nas nossas mandíbulas. Escute, cheire, o mundo está vivo esta noite. E nós também. Podemos caçar até de madrugada. Estamos vivos e a noite e a floresta são nossas. Nossos olhos são penetrantes, nossos maxilares são fortes, somos capazes de abater um cervo e banquetear-nos antes do amanhecer. Venha, volte para aquilo que nasceu para ser. Um momento mais tarde voltei a mim, estava em pé e tremia dos pés à cabeça. Ergui as mãos e olhei-as. De repente, minha própria carne pareceu-me estranha e limitada, tão pouco natural como a roupa que usava. Podia ir naquele momento, naquela noite, e viajar para longe à procura de nossa espécie, e nunca ninguém seria capaz de nos seguir, muito menos de nos encontrar. Ele me ofereceu um mundo iluminado pelo luar, feito de pretos e brancos, de alimento e descanso, tão simples, tão completo. Olhávamos um ao outro, e seus olhos eram de um verde cintilante e chamavam por mim. Venha, venha comigo. O que seres como nós têm a ver com os homens de todas as suas conspirações mesquinhas? Não se consegue obter sequer uma dentada de carne de todas as suas brigas. Não há alegrias limpas em suas maquinações e nunca se entregam a um prazer simples sem pensar. Por que é que prefere isso? Venha, vamos embora. Pisquei. Flocos de neve colocavam-se aos meus cílios, e eu estava em pé na escuridão, congelando e tremendo. A uma curta distância de mim, um lobo ergueu-se e sacudiu-se de uma ponta a outra, com a cauda estendida, as orelhas erguidas, veio falar comigo, e roçou a cabeça na minha perna, e com o focinho deu-me uma batidinha em minha mão fria. Apoiei-me em um joelho e abracei-o. Senti o calor do seu pelo em minhas mãos e a solidez dos seus músculos e ossos. Cheirava bem, um cheiro limpo e selvagem. Nós somos o que somos, irmão. Coma bem, disse. Esfreguei-lhe rapidamente as orelhas e então fiquei de pé, quando ele pegou o saco de ossos para levá-lo para a cova que tinha escavado debaixo da cabana. Virei-lhe as costas. As luzes de Torre do Cervo eram quase ofuscantes, mas eu a segui mesmo assim. A essa altura não teria sido capaz de dizer por quê, mas segui.